Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio, então, professor de vocês. Eu estou gravando mais uma das nossas aulas, a aula 2, né, efetivamente, além daquela nossa primeira reunião. E essa aula de hoje é um complemento, é uma finalização, né, do que a gente já fez na semana passada. Nós discutimos os diferentes tipos de leitura, né? A aula se chamava Como Ler Textos Filosóficos, então a gente viu como funciona a leitura superficial, que é uma leitura destinada para fazer resumos de textos e para compreender, digamos assim, as ideias centrais, né? Que são, então, nesse tipo de leitura, o leitor domina principalmente, né? Ele consegue fazer a leitura na medida em que ele domina os termos que são utilizados e as divisão, assim, a dialética interna, né, do texto, como que o autor produziu, né, o trabalho, se ele está argumentando contra alguém, se ele está apresentando um tratado expondo a defesa de uma tese, se ele faz um livro de máximas ou meditações, né, tudo isso a gente viu, né, que é necessário para conseguir compreender assim minimamente o que é o texto que o leitor está manuseando. Um segundo ponto também que a gente examinou foi com relação à leitura que eu chamei de profunda, então que é uma leitura em que a gente não só faz uma, uma compreensão, né, dos termos e do projeto que um determinado filósofo está desenvolvendo, mas também assume, né, uma posição assim de alguém que é capaz de pensar a partir daqueles problemas, né, que contrasta a visão apresentada com a visão de outros, ou encontra maneiras alternativas de pensar naquele problema. E então a leitura profunda aqui ela tem a capacidade, né, de despertar no, no estudante, na pessoa que está lendo, um tipo de reflexão que vai estimular ele mesmo a procurar respostas para aquele problema. E essa leitura profunda, então, ela geralmente vai desembocar no que é chamado, né, de leitura crítica e reflexiva, então, que seria o tipo mais complexo e mais aprofundado de leitura, em que aqui, né, na verdade, o leitor deixa de ser propriamente um leitor e passa a ser também um interlocutor do texto, né? Ele vai passar a indagar e criticar, né, se for o caso, e fazer as perguntas que o próprio autor, né, não respondeu, ou se ele acha que não respondeu devidamente, ele mesmo vai construir explicações que complementem o trabalho, né, que foi lido e que foi examinado. Então, nesse nível aqui de leitura, né, basicamente o que interessa, o ponto assim que não é tão vinculado ao tipo de dinâmica interna do texto, não é tão vinculado, digamos assim, embora isso esteja pressuposto, né, aos termos, né, mas é principalmente vinculado aos argumentos próprios, né, o que o autor diz, digamos assim, em termos de conteúdo, qual é a posição que ele apresenta, e vocês vão, a partir da leitura, então, assumir uma posição em relação ao texto, né, colocar o texto para responder perguntas, né, que não foram respondidas, ou para criticar argumentos, né, que o texto ofereceu e que não estão adequados, né, da perspectiva de vocês, ou com relação a outras abordagens. Então vocês vão apontar, nesse caso, se chama crítico e reflexivo porque ele vai fazer com que o leitor não só compreenda profundamente o texto, né, mas também que caminhe para além do texto, né, para buscar outro tipo de abordagem, né, para a questão que está sendo discutida. Então, a aula de hoje eu vou apresentar, né, para vocês rapidamente
esse tipo de leitura. E vou também chamar atenção aqui, né, para o ponto que me parece que é fundamental, né, na chamada leitura crítica, que é a argumentação, né? Um texto filosófico de qualquer natureza, ele, mesmo que ele tenha aqueles formatos variados que eu indiquei para vocês, que ele seja ora meditação, ora um livro de máximas, ora um livro de ensaios, ora um livro tratadístico, ora um livro de expositivo, vocês vão, em todos os casos, né, a exposição sempre tem argumentos, né? Nem sempre o argumento é da forma que direta, né? Às vezes o argumento pode ser um longo argumento, um argumento só, principal. Pode ser também uma tentativa, né, de fazer com que a argumentação pode depender, né, de processos de outra natureza, né, como a meditação, que exige que do leitor, né, um certo tipo de disciplina no acompanhamento do texto, né, e na compreensão da dinâmica interna do texto. Mas no fundo, né, todos os textos filosóficos, eles são textos que apresentam argumentos, né? Então esse é, eu acho que é o nível, né, de leitura mais exigido, né? Eu digo assim, o nível ideal de leitura é o nível em que vocês vão ser capazes de perceber quais argumentos o texto X, né, está apresentando e qual a visão que vocês têm sobre esse argumento, né? De uma maneira que possa levar adiante a empreitada de investigação filosófica, né? Um livro de filosofia é um instrumento para o nosso próprio pensamento, né? Como eu venho argumentando assim desde o início, né? A ideia da pesquisa filosófica não é conhecer as ideias apenas, né, de grandes pensadores ou ter contato, né, com uma tradição importante, embora isso seja relevante, né, o que se espera, assim, em última instância, é que vocês também participem desse grande empreendimento crítico, né, de compreensão da nossa condição, de compreensão de aspectos centrais da nossa experiência, né, que é o que define a nossa disciplina, a filosofia, né. Então, para se chegar nesse nível de relação com o texto, é necessário ter um foco muito claro, né, na estrutura argumentativa. E é isso então que eu vou expor hoje, né, sobre esse nome de leitura crítica e reflexiva. Então, no texto, né, no material que eu repassei para vocês, esse terceiro tipo de leitura aqui, né, que é chamada de leitura crítica e reflexiva, ela diz que ela permite reparar na existência de uma contradição entre o que se diz em dois textos diferentes, entre o que se pensava e o que se diz no texto, né? Nesse segundo caso aqui, então, é o que o autor pensava e aquilo que ele descobriu no texto, né? Então, a compreensão reflexiva, ela vai nitidamente, o objetivo dela é ir além do texto, é repensar o texto, né, no sentido que eu mencionei já inicialmente, né, para vocês. Então ela não é capturar teses centrais, já está de posse dessas teses e fazer um movimento pessoal, um movimento crítico em relação a outros textos, né, em que o leitor, ele assume muito mais um papel ativo, né, do que alguém que está absorvendo informações, né? Ele é alguém que já tem essas informações e ele trabalha com elas, né? Esse é o sentido da leitura crítica. E uma forma, então, como eu estava dizendo, ela tem essencialmente a forma argumentativa, né, essa leitura crítica. Então, o que vocês vão fazer nesse caso não são aquelas perguntas do tipo que eu indiquei anteriormente, né, quais são os passos do texto, né, como que isso que o autor formula no início, ela é uma tese que ele está criticando outros autores, ou é uma tese própria, né? Isso tudo já vocês dominam, né, supostamente na leitura. Então o que vocês vão passar assim é perguntar, mas qual que é o argumento central aqui, né, nesse ponto? Quais são os passos, quais são as partes desse argumento? Esses passos são consistentes, eles são corretos, eles satisfazem uma perspectiva filosófica que eu considero correta? Se tem alguma coisa de errada, né, o que tem de errado, né? Então todas essas três, com exceção da primeira, assim, que é um pouco vinculada ao texto, os outros dois movimentos aqui, eles são movimentos independentes, autônomos, né? Estão para além do próprio texto, né? E aqui, então, é o local, né, que o trabalho
pessoal de vocês vai iniciar, vai ser tentar ir além, né, do que o autor mencionou. Então, isso para fazer isso, né, eu vou agora recorrer a um outro texto que não é o texto do meu material, né, e nem esse do Miguel Ruiz, aí, que a gente estava citando até o momento, mas é um texto desse professor, o Anthony Weston, né? Ele é um livro que a gente vai ler todo ele, então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar diretamente nesse livro, mas na aula de hoje então eu queria citar aqui uma pequena passagem do início do texto em que ele diz que argumentar, então vocês vão tentar descobrir o argumento do texto, né? E ele diz que argumentar não é significa, né, oferecer um conjunto de razões a favor de uma conclusão ou oferecer dados favoráveis a uma conclusão. Nesse livro, então, argumentar, ele vai dizer, não é apenas a afirmação de determinado ponto de vista, nem uma discussão. Então, esse é um movimento aqui, né, um passo importante para essa chamada, né, leitura crítica de textos, né, porque aqui o caso fundamental não é assim, eu não gostei do que o autor falou, ou eu não concordo com o que o autor falou, né? Óbvio que isso pode ser uma grande conquista para alguém, né? Conseguir expressar uma opinião sobre um texto que está sendo lido, um texto que vocês receberam para estudar, um texto que defende uma posição. Pode ser um grande passo, né? Mas ele diz que argumentar para ele é um pouquinho, não é simplesmente dizer, né, que a gente tem um determinado ponto de vista, uma certa opinião sobre um assunto, né? O argumento aqui significa ser capaz de oferecer razões a favor, né, de uma certa conclusão. Então, se vocês disserem, né, dizem assim, não concordo com o que o Thomas Hobbes diz sobre a natureza das ações egoístas, né, ou sobre a inexistência de atos genuinamente altruístas. Se vocês são defensores de posições altruístas, né, se vocês discordam da tese hobbesiana, que todas as ações humanas podem ser reduzidas, né, mesmo aquelas que parecem ser altruístas, que elas se dirigem ou pretendem ajudar outras pessoas, que essas ações elas podem ser reduzidas a motivos egoístas, como eu falei na nossa última aula. Então, se vocês pensam que tem algo errado, o que é o passo subsequente aqui, né, que caracterizaria o que está sendo chamado de uma leitura crítica, é oferecer as razões para essa conclusão, né? Tem que se mostrar o que tem de errado na abordagem que o Thomas Hobbes oferece com relação ao egoísmo e altruísmo, né? Então, os argumentos, ele diz aqui, né, são tentativas. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, desculpe. Os argumentos são tentativas de sustentar certos pontos de vista com razões. Nesse sentido, os argumentos não são inúteis, né? Eles são essenciais, porque é como nós damos suporte, né, para as nossas crenças e posições sobre fatos e sobre questões, né, da vida cotidiana, de vários contextos, né, importantes para nós e para a nossa comunidade. O Weston diz também que um argumento é uma forma de investigação, é uma forma de descobrir algo, né, uma forma de identificar certas verdades, a consistência, né, de uma determinada posição. Então ele dá um exemplo aqui que eu também citei em aula. É um exemplo com relação à moralidade do consumo de carne animal, né? Ele diz que alguns filósofos e ativistas argumentaram, por exemplo, que criar animais só para produzir carne causa um sofrimento imenso aos animais e que, portanto, é injustificado e imoral. Será que eles têm razão? Nós não podemos decidir essa questão consultando os nossos preconceitos. Por exemplo, né, eu sou gaúcho, eu gosto de carne, eu sou religioso e na minha religião se diz que comer carne é importante,
ou eu sou sei lá, um cientista que diz que não convém comer carne, algo desse tipo, né? Não pode ser simplesmente porque eu faço parte de uma certa tradição, porque eu faço parte de eu tenho certas convicções muito fortes que eu não que o assunto já está decidido, né? Ele diz aqui estão envolvidas muitas questões. Por exemplo, nós temos obrigações morais para com outras espécies ou o sofrimento humano é o único realmente mal? Podem os seres humanos viver realmente bem sem carne? Alguns vegetarianos vivem até idades muito avançadas. Será que esse fato mostra que as dietas vegetarianas são mais saudáveis? Ou será irrelevante, tendo em conta que alguns não vegetarianos também vivem até idades muito avançadas? É melhor perguntarmos se há uma percentagem mais elevada de vegetarianos que vivem até idades avançadas. Terão as pessoas mais saudáveis tendência para se tornarem vegetarianas, ao contrário de outras? Então, e ele diz que, né, que todas essas questões elas devem ser apreciadas cuidadosamente e as respostas não são de saída, né, óbvias. Então aqui vocês vejam que é claro que eu não estou dando um texto, né, isso aqui é o próprio trabalho, né, do professor Weston, mas vocês veem claramente aqui no que ele está dizendo, né, que tem um problema, tem uma questão, né, será que é errado, injustificado, imoral comer carne animal? E ele diz, bom, para uma discussão desse tipo, então o que interessa não é simplesmente dizer o que a gente pensa, é examinar argumentativamente a questão, né? Isso é o que os filósofos essencialmente fazem, né? Filósofos são criaturas que, diante de certos problemas muito gerais sobre a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, eles tendem a examinar quais são os argumentos plausíveis, os melhores argumentos em favor das diferentes posições que são discutidas, né, e são assumidas numa determinada época, num determinado grupo, né? Então, se vocês forem parte, por exemplo, de um conjunto de pessoas pessoas que são vegetarianas, vocês provavelmente já têm contato com vários argumentos, né, defendendo que é correto, né, ou é errado, né, consumir carne animal ou produzir animais simplesmente para matá-los e comê-los, né? E se vocês forem da indústria da carne, não sei, vocês vão ter outros argumentos diferentes. Argumentos têm de vários tipos, né? Mas nem todos os argumentos são bons. Então a tarefa aqui, nesse caso, né? Então suponho que vocês estão lendo um texto sobre direitos dos animais, ou sobre consumo, né? O killing animals, né? Matar animais. Vocês vão ver os argumentos, vão pensar sobre eles e aí na leitura crítica vocês vão ter um impulso, né, para desenvolver qual a própria visão que vocês têm sobre esses assuntos, né? Isso é o que o Ruiz ali chama de leitura crítica e reflexiva, uma leitura que vai além do texto, ela vai estimular vocês a fazerem certas perguntas, a repensar o que o autor diz e eventualmente, se vocês discordarem do que ele está dizendo, vocês vão oferecer uma visão alternativa, né? Conforme a posição que ele assume, né? E que vocês concordam ou discordem, portanto vão desenvolver a visão própria de cada um. Vou dar um exemplo agora de argumentação real, é um exemplo pessoal, né? Que envolve a minha própria assim, o meu próprio trabalho, né? Foi um artigo que eu publiquei, então eu estou dando esse exemplo aqui para mostrar para vocês como funciona na prática, né, a leitura de textos. Então, como funciona, assim, de um ponto de vista até, a gente chama em filosofia de fenomenológico, né, porque tem uma certa temporalidade assim mental, né, subjetiva, tem um tipo de acontecimento interior, né, digamos assim, que acompanha a leitura de textos e com base nesse tipo de fenomenologia, então eu acho que eu vou conseguir
com base numa análise assim, um pouco mais pormenorizada dessa fenomenologia, do que se passa na mente, né, de alguém que está lendo um texto, acho que eu vou conseguir dar uma ideia para vocês de como é que funciona a leitura crítica aqui, né, que está em consideração. Então esse é um exemplo que é de um livro que eu gosto muito, um livro chamado Elementos de Filosofia Moral. Também já citei esse livro para vocês. É um livro do professor James Rachels. Ele fala no livro, se chama Elementos de Filosofia Moral, seria assim, traduzindo o título de uma maneira mais corriqueira, né? O título seria Elementos de Ética, né? O que compõe a disciplina da ética. E ele começa o livro falando de uma coisa bastante, que já apareceu inclusive aqui nas nossas aulas, acho que foi o Eric que perguntou, né? Ele fala numa questão que a maioria das pessoas acredita que não existe na ética, né? Principalmente na filosofia moral, não existe ação certa e errada, né? Cada um vê as coisas de um certo jeito. Para algumas pessoas fazer aborto é certo, para outras pessoas fazer aborto é errado, para algumas pessoas transar, não sei, com várias pessoas é normal, para outras pessoas é promiscuidade. Então as posições morais na sociedade, elas são muito variadas, né? Não existe uma visão. Existem desacordos morais, né, vocês podem dizer, na base da sociedade. E esses desacordos são difíceis de resolver, né? Então muita gente acha que a moralidade é relativa, que não tem verdades, não tem objetividade, né, no discurso moral. E esse professor Rachels, um livro dele é bastante interessante por isso, né? Ele tenta mostrar que essa é uma tese que, se ela for examinada assim de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né, ela se revela falsa. E ele oferece daí uma teoria chamada de uma teoria mínima, né, da moralidade. Então é uma espécie de introdução assim à ética, em que ele diz, bom, minimamente o que uma teoria moral precisa ter para explicar o que faz uma ação ser moral. E a resposta dele é assim, bom, o que a teoria precisa fazer é fazer uma investigação, uma espécie de análise racional do que está sendo dito pelas pessoas que participam de uma disputa. A partir dessa análise racional, assim, eu vou perceber quais são os princípios que eles estão defendendo, e aí eu vou verificar se esses princípios são adequados, qual que tem a maior consistência, qual tem os melhores argumentos a seu favor. Lembrem do que o Aston falou ali antes, né, sobre argumentação. A argumentação é examinar razões, né, dar razões a favor de uma certa tese que nós defendemos, que nós sustentamos. Então o que o Rachels diz, bom, a ação moral é aquela ação que eu analiso ela, eu delibero, penso sobre ela de um ponto de vista racional, e aquela decisão que tiver os melhores argumentos a seu favor é a decisão certa. E tem uma maneira objetiva de determinar quando uma decisão é certa e quando uma decisão é errada. Então ele dá vários exemplos, são 3 exemplos no livro dele. E acho que o segundo, não me lembro se é o segundo ou terceiro, esse que é da Mary Jody aqui, para ele quer justamente mostrar como é que alguém consegue determinar o que é a coisa certa a fazer numa determinada circunstância, o que é a ação boa. Então, ao contrário do que se diz, nesse exemplo aqui, basta a gente conseguir localizar os argumentos centrais, pesar esses argumentos, que a gente vai saber o que é a coisa certa a fazer. Então, esse é o exemplo que eu queria dar para vocês de como uma argumentação, digamos assim, minha, né, em que eu me defrontei inicialmente com esse texto, como eu estou estimulando vocês a fazerem quando encontrarem um texto filosófico, entender o texto, né, primeiro, e depois, se vocês ficarem com o que a gente chama popularmente de uma pulga atrás da orelha, se vocês ficarem incomodados com alguma coisa do texto, não abandonem, né, essa inquietação, porque provavelmente tem alguma coisa, né, que
que talvez vocês tenham visto, que vocês não concordem e que pode ser articulado, né? Nem sempre é fácil articular as nossas discordâncias em relação a algo, né? Principalmente quando os autores que escrevem são pessoas que nós admiramos, que têm muita experiência, que escrevem bem, que argumentam bem, né? Mas mesmo assim a gente pode achar, não, mas tem algo errado aqui, eu não estou satisfeito, né? Então esse é o exemplo que eu queria dar para vocês, é desse caso, né, da Mary e Jody. O Rachel diz o seguinte, né? Ele diz que em agosto de 2000, uma jovem mãe de Gozo, uma ilha próxima de Malta, descobriu que estava grávida de gêmeas siamesas. Sabendo que a estrutura para cuidados médicos em Gozo era inadequada para lidar com as complicações do parto, ela e o seu marido foram ao hospital St. Mary em Manchester, na Inglaterra, para ter os bebês. Os bebês, conhecidos como Mary e Jody, estavam grudados na parte inferior do abdômen. As suas espinhas dorsais estavam fundidas, e elas compartilhavam um só coração e um par de pulmões. Jody, a mais forte, fornecia sangue para sua irmã. As perspectivas para Mary e Jody eram terríveis. Os doutores disseram que sem intervenção médica elas morreriam dentro de 6 meses. A única esperança então era uma cirurgia para separá-las. Isso salvaria Jody, mas Mary morreria imediatamente. Os pais, que eram católicos devotos, não deram permissão para a cirurgia, pois significaria a morte de Mary. Nós acreditamos que a natureza deve seguir seu curso, eles disseram. Se for a vontade de Deus que as nossas filhas não sobrevivam, então assim será. O hospital, querendo ser obrigado a fazer o necessário para salvar ao menos uma das crianças, pediu autorização ao tribunal para separá-las, independente, né, ou a despeito da vontade dos pais. Então aqui tem esse argumento aqui, né, que é o argumento da vontade dos pais, e tem esse argumento aqui dos médicos, né, que sem intervenção médica elas morreriam dentro de 6 meses. A única alternativa seria separá-las, e separando uma delas, a Mary, iria morrer, né, porque ela dependia da Jody, né. O tribunal deu a permissão, em 6 de novembro a cirurgia foi realizada, como se esperava, Jody viveu e Mary morreu. Então o que o Rachel faz nesse caso aqui? Esse é o primeiro passo aqui então da nossa leitura crítica, do nosso exemplo de leitura crítica. O Rachel dá a visão dele sobre esse caso, né? O que ele diz? Ele diz que, na verdade, que existe ali, né, nesse caso, é um conflito entre dois princípios morais. A beneficência, que é o princípio médico, né, que o médico deve salvar, fazer o bem, né, e no caso aqui fazer o bem significa salvar uma vida, se ele não puder salvar 2, né, mas não significa perder 2 vidas. E tem um outro princípio, que é o princípio da autonomia dos pais. Os pais eram católicos, fervorosos, e acreditavam que os acontecimentos na natureza, né, eles não são determinados apenas, ou não devem ser determinados apenas pela nossa vontade individual. Tem também leis sagradas, né, por trás de tudo que existe. Essas leis sagradas dizem, né, que nós não temos direito nem autonomia, né, para intervir na natureza, né, no curso natural. Então, que a natureza devia seguir seu curso regular, né? O homem não tem autorização para tirar uma vida, entre aspas, né, para salvar uma outra, né? O que o Rachel diz, bom, em relação a essa situação, então tem esses dois argumentos. Um argumento do que o médico visa beneficiar o máximo possível, e diz, bom, tem esse argumento dos pais que defende a autonomia, né? O que a ação boa é? Como é que eu descubro? Eu tenho então que fazer uma avaliação rigorosa e imparcial da qualidade das razões dos pais, se elas são boas, essas razões, e tenho que também fazer uma avaliação rigorosa das razões técnicas ligadas à beneficência, né, da equipe médica. Se essas assim, a coisa certa a fazer, né, nesse caso vai ser aquilo que tiver os melhores argumentos a seu favor. Qual dessas duas posições parece mais defensável para vocês, né? Provavelmente a maioria dos meus alunos, toda vez que eu fiz essa pergunta em aula,
A maioria diz que essa razão aqui, né, da beneficência, deixa eu fazer uma estrelinha aqui, né, é o argumento mais forte, o argumento que tem mais razões a seu favor do que o argumento contrário, né? Porque o argumento da equipe médica é assim, se eu tenho um certo custo na ação, mas eu tenho um ganho relativo, né, que é salvar uma das vidas. Então eu estou fazendo mais bem do que mal. No caso da posição defendida pelos pais, eu tenho aqui simplesmente que os pais têm um conjunto de crenças que a gente não sabe se elas, aliás, são crenças, né? Elas não são evidências científicas, né? A crença religiosa não tem base científica, então, no final das contas, né? Na posição dos pais, ela se baseava simplesmente numa certa visão religiosa do mundo que é importante subjetivamente, mas que no mundo prático, né, não vai resultar, se elas não forem respeitadas, não vai resultar num dano muito grande, né? Tu desrespeitou uma vontade dos pais, né, mas salvar uma vida parece ser muito mais valioso, né, do que simplesmente obedecer, né, a certas crenças daqueles com os quais nós convivemos, né. Muitas vezes o Rachel diz, né, fazer a coisa certa significa justamente contrariar certas crenças, né, pôr em questão certas crenças que são subjetivamente importantes, que as pessoas valorizam, né. Então ele defende que a ação certa a fazer nesse caso foi a ação que o hospital tomou, né? A ação moral aqui, então, esse é o raciocínio do Rachel, né? A ação moral ela fica determinada, eu sei o que é a coisa boa, né? A fazer a partir de uma deliberação imparcial sobre a condição, né, da criança e da posição dos médicos e dos pais e como que eu procederia, né, nesse caso. Bom, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, não, mas ação moral parece ser uma coisa muito mais carregada, digamos assim, né? Os pais estão sofrendo, eles vão perder uma filha, tem uma decisão que envolve perder alguém, no caso, né? Tem uma decisão também do médico que vai ter que tirar uma vida, né? Então é um contexto sentimentalmente carregado, né? E bastante difícil também de deliberar e envolve, né? Essencialmente aqui um certo cuidado com relação a pessoas, né? No caso, o que os médicos estão fazendo é ajudando, é cuidando de pessoas, né? O que eles estão fazendo é um tipo de ação que se chama de ação dentro da ética, né? São ações beneficentes, são ações que são feitas para o bem, né? Em benefício de outras pessoas, né? E eu fiquei pensando nas vezes em que alguém faz algo, né, dessa natureza, assim, faz algo em que quer ajudar outra pessoa, né? Será que essa descrição do Rachel, que ele chama de uma teoria mínima, né, da moralidade, será que essa descrição que ele faz dá conta do que significa, né, o ato moral aqui, né, nesse contexto? E eu fiquei durante muito tempo pensando nisso, né? Eu achei ele tem razão, né? Eu não tô criticando o que ele está sugerindo com relação à necessidade de uma ponderação rigorosa, de uma avaliação das razões, tanto dos pais, né, quanto das razões que são apontadas pela equipe médica. Mas eu acho que mesmo num nível mínimo, né, não é suficiente para que essa ponderação, para se garantir a moralidade da decisão. Por que não é suficiente, né? Então aqui agora precisa
de um argumento, né? O que que afinal... E eu fui testando vários argumentos, vários momentos, né? Escrevi o texto 2, 3, 4 vezes, né? E no final eu cheguei, então, a essa versão aqui, né? Eu estou citando o resumo do artigo que foi publicado. Ele diz, o argumento central aqui, né? Eu digo que eu argumento que a teoria da decisão racional do Ratios garante a melhor decisão entre ações possíveis, mas não garante, no caso de ações beneficentes, o valor moral pleno da ação, pois é constitutivo da moralidade da ação beneficente a presença de carga afetiva apropriada. As ações beneficentes, elas mostram que a moralidade não pode ser reduzida a uma mera prática fria de seguir processos racionais de escolha. A presença de emoções altruístas é constitutiva da moralidade das ações beneficentes, como ajudar e cuidar. Então aqui basicamente o que eu quis dizer, né, com essa caracterização é que se trata de um contexto especial, é um contexto médico, né? O médico precisa decidir o que fazer, então tem essa dimensão da reflexão sobre qual das duas decisões, né, ouvir os pais ou ouvir o que os médicos estavam argumentando é a coisa certa, mas também me parece que a gente está tentando entender a moralidade humana, entender como que uma ação pode ser dita moral. Me parece que está faltando algo na descrição dele, mesmo que ela seja uma descrição mínima, né, que nos casos em que eu cuido de alguém, o ato, né, de cuidar, ele não pode ser compreendido como simplesmente faça aquilo que você tem os melhores argumentos a favor, porque aí o trabalho do especialista médico, né, vai consistir em simplesmente executar determinadas funções, né, e não é isso que ações que acontecem normalmente em hospitais, alguém que está cuidando de um doente, alguém que está fazendo uma cirurgia, né, não é simplesmente isso que consiste em cuidar e tratar pessoas, né? Me parece que tem todo um conjunto de emoções, né, que a gente experimenta, né, apreensões, medos e esperanças e crenças, né, que também são importantes para as pessoas, que dão uma coloração, né, especial para esse contexto e que justamente a moralidade aqui no caso, né, nesse tipo de caso, né, não pode ser esgotada simplesmente através desse cálculo, assim, fazer a coisa certa aqui significa ver quais são os argumentos e eu vou seguir aquilo que tiver o melhor argumento a seu favor, né? Eu acho que ser moral nesse contexto significa não só fazer esse trabalho reflexivo, mas também dar espaço, né, para que as emoções apropriadas ajudem o ato, né, a se tornar pleno, né, do ponto de vista moral. E aqui então tem, basicamente, sim, o meu argumento é que essa caracterização do Ratios, ela pode valer para vários contextos, mas ela parece não ser satisfatória para contextos de cuidado, de auxílio, né? Que no auxílio, a maneira como a pessoa presta o auxílio faz toda a diferença, né? Então não é... Se eu fosse atendido por um robô no hospital que fizesse a mesma coisa com um processo de um algoritmo que permitisse ao robô decidir, eu diria, foi feito algo com a pessoa, né? Mas não é uma ação de cuidar propriamente, porque cuidar parece envolver mais do que simplesmente ser capaz de examinar friamente os argumentos a favor e contra e decidir o que deve ser feito, né? Cuidar de alguém significa, nesse caso, né, ter uma certa paciência para ouvir o que a pessoa está dizendo, dar alguma prevalência para o ponto de vista dela, olhar para perceber, né, que a pessoa que está fazendo participando da atividade no hospital, né, ela tem certos medos e receios, e que a crença tem um papel importante na vida dela. Então toda essa
compreensão sutil, de fundo, envolvida no contexto é importante para entender o que é a coisa certa a fazer, né? E o médico que não assume essa perspectiva, não se coloca na posição de alguém capaz de ter receptividade, de ter atenção com a família, ele não assume um modo aqui que eu chamei de compassivo, de lidar com a situação, né? Eu diria que ele não é propriamente moral, né? Vocês poderiam dizer assim, ele fez a coisa certa, ele fez a ação certa, né? Mas a ação moral parece que exige um pouco mais, né? Ela exige um tipo de uma forma, né, de ação que não é propriamente simplesmente o ato em si, né? O ato no sentido humano da palavra, né? E não o ato como fazer algo. Então esse foi o argumento. O artigo foi aceito, né? Depois foi publicado. Às vezes eu penso que ele está errado, né? Não quer dizer, as ideias filosóficas nem sempre elas são definitivas, né? Às vezes a gente fica convencido, às vezes eu acho que talvez não entendi tão bem o que o Rachel estava falando. Mas enfim, eu fiquei satisfeito aqui porque eu consegui produzir alguma coisa a partir do que o Rachel fez, né, do trabalho de um outro autor. Então essa é a ideia, né, do que eu chamei aqui, e o que o Ruiz Miguel ali do texto chama de leitura crítica reflexiva, é quando vocês se colocam diante do texto, percebem o que o autor está defendendo, entendem a posição dele e vocês tentam pensar, ou repensar o texto, pensar para além dele, né, e tentar então expressar a visão de vocês sobre aquele assunto, mostrar como esse assunto é tratado de uma outra forma, numa outra tradição. Enfim, vocês vão assumir daí uma posição ativa diante do texto, né, e não mais de passividade, certo? Então aqui estão os argumentos que eu coloquei, então que as ações elas envolvem cuidado e beneficência, elas não têm a sua moralidade capturada numa análise racional, né, dos argumentos, elas precisam revelar um tipo de consideração e cuidado que só pessoas dotadas com certas emoções, como a compaixão, conseguem manifestar. Tá bom? Obrigado, então. Na próxima aula a gente continua com... eu vou entrar no livro do Anthony Weston, e a gente vai examinar diferentes tipos de argumentos, né, que são comuns em textos filosóficos. E eu também vou falar um pouquinho daí como que vocês podem projetar um texto, né? Não vou ainda falar de como escrever, mas especialmente de como projetar um texto para que ele consiga esse tipo de resultado, próximo do resultado aí que eu indiquei no meu, né? Como tendo um problema e vocês tentando dialogar com o autor, né? Tentando criticar corroborar, né? Oferecer outros elementos para o que o autor está dizendo. Não precisa ser necessariamente sempre crítico, né? Pode ser também usar a estratégia dele num outro trabalho, num outro problema, né? Não precisa ser completamente novo, né, o que vocês estão dizendo. Tá bom? Um abraço, então até o nosso próximo encontro.